E a gente começa falando do principal assunto do dia. Por 382 votos favoráveis, 118 contrários e 3 abstenções, a reforma tributária foi aprovada em primeiro turno pela Câmara dos Deputados. Para passar a matéria, era necessário o apoio mínimo de 308 deputados. Antes do início da votação, o governador Ratinho Júnior ligou para os deputados da bancada paranaense pedindo voto favorável. Bia, vamos ver como é que votou cada um dos deputados? É isso, nós temos a lista aqui de como a bancada paranaense se comportou nessa votação sobre a reforma tributária. Então, votaram sim, favorável ao texto. Aliel Machado, do PV, Beto Richa, do PSDB, também Carol D'Artora, do PT, o delegado Matheus Laiola, do União Brasil, também Diego Garcia, do Republicanos, Dirceu Esperafico, do PP, Felipe Francischini, do União Brasil, Geraldo Mendes, do União Brasil, Giacobo, do PL, Gleisi Hoffmann, do PT, Luciano Alves, do PSD, Luciano Dutti, do PSB, Luísa Canziani, do PSD, Luiz Carlos Rauli, do Podemos, Luiz Nishimori, do PSD, o Marco Brasil, do PP, também votaram favoráveis à reforma tributária o Paulo Litro, do PSD, o Pedro Lupion, do PP, o Reinaldo Stefanes, do PSD, o Rodrigo Estacho, também do PSD, o Sérgio Souza, do MDB, o Tadeu Venere, deputado pelo PT, o Tião Medeiros, do PP, o Toninho Wandecher, também do PP, o Vermelho, do PL, o Welter, também deputado pelo PT, e Zeca Dirceu, também do Partido dos Trabalhadores. Agora, apenas 3 deputados aqui que representam o Paraná na Câmara Federal foram contrários ao texto da reforma tributária. São eles Felipe Barros, do PL, Padovani, do União Brasil e também o Sargento Faur, do PSD. O relator do texto, o deputado Aguinaldo Ribeiro, apresentou algumas alterações na matéria original que atendeu em parte, então, o pedido dos governadores e também de prefeitos. Teve muitas críticas de deputados de oposição com o fato das alterações só terem entrado no sistema minutos antes da votação. Vários pediram mais tempo para poder analisar esse material e um requerimento apresentado pelo PL pedindo adiamento da votação chegou a ser apreciado pelos deputados, mas foi rejeitado pela maioria, por isso a votação avançou ontem mesmo. Então, para a gente entender o que mudou no texto original com essas alterações apresentadas de última hora. O desconto da alíquota reduzida subiu de 50% para 60% da alíquota padrão e também foram incluídas novas atividades. Quem será beneficiado? Serviços de educação, saúde, dispositivos médicos e de acessibilidade para pessoas com deficiência, também medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, serviços de transporte coletivo de passageiros rodoviário, ferroviário e hidroviário de caráter urbano, semiurbano, metropolitano, intermunicipal e também interestadual, produtos agropecuários, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais in natura, insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano e produtos de higiene pessoal, e também produções artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais nacionais. A lista de quem terá tratamento diferenciado de tributos foi ampliada com a colocação, então, dos serviços de hotelaria, parques de diversão e também parques temáticos, restaurantes e aviação regional. Antes, a taxação diferenciada era destinada ao setor financeiro, cooperativas e combustíveis. Também temos aí informações sobre o tão discutido Conselho Federativo. Uma das mudanças mais esperadas era em relação a isso, que agora também vai ter uma presença maior das regiões Sul e Sudeste. Agora todos os estados terão representantes no Conselho e municípios terão 27 assentos. 14 eleitos entre todos os municípios e 13 aí usando como ponderação o número da população. As votações serão colegiadas e as decisões terão que ter a aprovação dos estados mais populosos. A divisão do Fundo Nacional será definida por lei complementar. Cabe ao Conselheiro Federativo a gestão do Imposto sobre Bens e Serviços. O texto também cria fundos para compensar as perdas de entes federativos para o desenvolvimento regional e também combate à pobreza. Mudança também aí possível em relação à Zona Franca, os subsídios serão feitos pela União e não pelos tributos de outros estados. Tá aí então aprovada a reforma tributária, ela já foi votada em 2 turnos, nós trouxemos aqui os números do primeiro turno, o placar foi bem folgado, 382 a 118, o mínimo necessário era 308, e no segundo turno foram 375 votos a favor e 113 contrários. A reforma não é ideal, mas é a possível de ser aprovada nesse momento. Antes de mais nada, é importante recuperar aqui o histórico desse texto. Lembrando
que o Brasil, há mais de 30 anos, discute reforma tributária. O histórico desse texto é o seguinte: ele estava lá na Câmara, era a PEC 45, como outras várias propostas estavam na Câmara, há 3 ou 4 diferentes. Aí esse projeto foi reapresentado pelo governo federal e começou o debate na Câmara dos Deputados. O texto acabou sendo construído a muitas mãos. Pode ter sido até apressada demais a discussão, isso acho que fica bem claro, né? Mas no Brasil as coisas funcionam desse jeito. Infelizmente, é o que eu já disse aqui, é aquela velha história do estudante que deixa para revisar a matéria na véspera da prova. Mas foi o que deu para fazer nesse momento. A reforma sim vai simplificar o sistema tributário brasileiro, esse é um ponto pacífico. E a pressão da sociedade, o setor produtivo, os prefeitos e principalmente os governadores, né, deram uma grande contribuição para o texto, que não ficou do jeito que o governo mandou. Pelo contrário, foi bem modificado. Quer um exemplo claro disso? Cesta básica. Vocês lembram? Ao longo da semana nós trouxemos aqui os números apresentados ao Ministério da Fazenda pela Associação Brasileira de Supermercados, que diziam lá que a cesta básica, ou pelo menos alguns itens da cesta básica, poderiam ter um acréscimo tributário de até 60%. Trazia um número absurdo lá do Paraná de 160%. A informação repercutiu, o governo negou, né, desconversou, mas quis manter lá as alíquotas que tinha proposto inicialmente, não voltou atrás. Pois bem, o Congresso sentiu a pressão popular, o peso da opinião pública e voltou atrás, retirou do texto. Pelo menos, pelo que foi aprovado, a cesta básica ficará isenta de tributos. Temos que ver agora como será a implementação disso, obviamente. Mas é isso que está lá no texto aprovado. Outra questão, a Bia já trouxe os detalhes ali, é o Conselho Federativo. Os governadores conseguiram emplacar um critério populacional para ele, aquela história dos apartamentos, não é? Quem tem 10 apartamentos em um prédio tem 10 votos no condomínio. A lógica é mais ou menos a mesma, né? Os estados que são mais populosos, produzem mais riquezas, vão ter ali uma voz maior neste conselho, era uma luta dos governadores. E o placar foi tão folgado porque principalmente os governadores fizeram pressão. Os governadores ligaram pessoalmente para os deputados, não só do Paraná, como de São Paulo. A gente até vai falar daqui a pouquinho dessa discussão do Bolsonaro com o Tarcísio. Agora, os governadores tiveram um papel destacado e é por isso que a reforma foi aprovada. Com tudo isso eu quero fechar dizendo o seguinte: não é o texto ideal, talvez esteja longe de um texto ideal, principalmente porque ele não reduz carga tributária, mas não teria como isso ser feito porque antes nós teríamos que discutir uma reforma administrativa, ter que reduzir a máquina, reduzir o custo para você poder falar, né, em pagar menos. É meio óbvio isso até, mas no Brasil a gente adora colocar o boi na frente da carroça, a carroça vendo o boi. Então é o que dá para fazer, os governadores entenderam isso e esta reforma não é uma vitória do governo do PT. Essa reforma é uma vitória dos governadores, né, dos prefeitos, que conseguiram construir um texto dentro do que era possível. Vamos ver agora como tudo isso vai ser implementado. Tem questões ali, sim, que têm sido chamadas por especialistas como cheques em branco. Temos que cuidar da lei complementar e é importante, Pedroso, lembrar que o Senado vai se debruçar sobre o tema agora. Podem haver alterações. O Senado é uma casa revisora, ela é uma casa mais madura, inclusive composta por ex-governadores. Vamos ver como o Senado vai tratar o tema. Tem muita coisa para acontecer ainda. Essa votação da reforma tributária, ela foi cheia de emoções, reviravoltas, inclusive alguns sentimentos de traição. Mas no final, o saldo, ele é mais positivo do que negativo, pelo menos por enquanto. A gente tem que olhar, como o Marcos chamou a atenção aqui, e a gente tem falado sistematicamente o que veio ali nas leis
complementares. O que vai estar escrito ali? Porque a PEC, até agora, todos os acordos que o relator ele firmou ali com o governador de São Paulo, com os outros governadores, com os representantes da Frente Nacional dos Prefeitos, ele cumpriu. Cumpriu ali no afogadilho, né? O texto final, a versão final, eu acabei tendo acesso ali muito perto das 8 horas da noite, alguma coisa muito já amarrada, mas cumprindo o que eles prometeram. Inclusive ampliando o percentual ali daquelas isenções, daquela segunda faixa de isenções que antes previa 50%, foi para 60%, o que beneficia uma série de setores. A Bia, inclusive, deixou ali eles nominados. Agora, todo mundo tem que entender o seguinte: essa reforma, ela ajuda sim o Brasil, do jeito que ela está e com os compromissos que foram firmados até agora. Cabe ao Senado garantir que esses instrumentos permaneçam, Marco. Porque vamos lembrar aqui o que aconteceu com o arcabouço fiscal. No arcabouço, você teve ali um avanço também da Câmara em relação ao texto proposto pelo governo. Ele deixou o texto do arcabouço um pouco mais rígido, menos flexível, menos oba-oba do que tinha vindo do governo. Foi para o Senado e todo mundo tinha expectativa que o Senado manteria esse espírito mais responsável. Eles foram mais gastadores. Então, a gente tem que tomar cuidado para que o Senado, de fato, se mantenha responsável e mantenha, sim, os avanços conquistados nesse momento com o texto da emenda constitucional. Agora, tem que ficar atento ali nos detalhes e a gente tem que cuidar muito bem, porque com esse avanço e tudo que eles colocaram, olha, fique tranquilo, esses setores vão ser isentos, esses vão ter um tratamento diferente na questão tributária. Como o Marcos já falou aqui, como não tem uma redução da alíquota, a todo momento que eles forem estendendo essas isenções, a todo momento que eles garantirem algum tipo diferenciado, quem continuar pagando imposto vai pagar mais alto. É a mesma história daquela questão da carteirinha de estudante. Eles foram lá, meia entrada para estudante, meia entrada para idoso, professor, e assim eles foram estendendo para categorias importantes. O que aconteceram com os produtores de eventos? Eles foram deixando os valores cada vez mais altos, porque se uma parcela maior tem direito à meia entrada, o valor continua o mesmo, eles precisam ali aumentar o que cada um paga, e quem paga as inteiras acaba pagando muito mais. Então, tem muita coisa acontecendo, tem a questão do ITCMD, que é justamente a transmissão, a herança, ou seja, algumas polêmicas ainda devem acontecer, mas o saldo final do texto como está e do que se sabe é positivo, e a gente pode esperar sim um ganho econômico, e a questão do equilíbrio entre as unidades da federação, que era um problema, em parte foram resolvidos, Mark. E tem muita gente aqui falando sobre a briga lá do Tarcísio com o Bolsonaro nas redes sociais. O assunto tomou conta, o vídeo lá, o Tarcísio falando, o Bolsonaro fala em cima dele, e aí muita gente perguntando: qual que é a tua opinião, Marco? Olha, os dois estão certos, cada um tem um papel a cumprir nesse momento. O Bolsonaro é o líder da oposição, né? O homem que o Brasil depositou boa parte dos votos, o Brasil que não concorda com o atual governo. O Tarcísio é governador de São Paulo, o principal estado do país, tem que fazer gestão. Então, cada qual dentro do seu quadrado fez o seu papel. E eu não acho que foi briga, né? A imprensa também estimula demais as coisas. Eles tiveram uma discussão ali, o que é normal dentro, inclusive, de segmentos políticos. Ninguém tem que pensar igual. O Tarcísio, inclusive, é muito educado. Falou: eu não estou dizendo que tem que votar hoje, né? Estou dizendo que vale a gente discutir o assunto. E o Bolsonaro mais ali radical, dizendo: não tem que votar. E a grande verdade é que o PL não votou como o Bolsonaro pediu. O PL não fechou questão. Se o PL tivesse votado como o Bolsonaro pediu, talvez o governo tivesse mais dificuldade ali em reunir a sua base. Então, é preciso ter calma, Pedroso, e não cair em estímulos errados. Olha só, essa é a dureza de um processo democrático. Quando você tem que negociar, você tem que ceder. Então é óbvio que essa reforma não seria a ideal de quem tem uma visão mais liberal das coisas, que entende que você tem que reduzir as coisas, simplificar, não concentrar recursos na União. Porque é o seguinte, você tem uma parte do poder e as pessoas votaram, elegeram um governo que vai para um lado. Então é natural que tenha isso. Foi justamente esse ponto da negociação, da mediação, do tentar buscar o menos pior, que o Tarcísio tentou explicar. E daí o Bolsonaro, cumprindo o seu papel de líder da oposição, foi mais radical. Só que ele assumiu um risco, Mark, de dizendo o seguinte: olha, não vamos votar, os deputados sobre os quais eu tenho liderança e aquela coisa toda, não vão entregar os votos. Muitos deles entregaram os votos. Então, nesse sentido, o Bolsonaro, ele sai fragilizado sim. Alguns vão dizer: olha, mas os deputados foram comprados, teve emenda PIX, teve tudo aquilo. Teve sim.
teve tudo isso. Muitos deputados podem ter se sentido ali coagidos, outros foram de fato sensibilizados com recursos federais. Mas o Bolsonaro ele passou ali um recibo de qual é o tamanho da força dele na hora de conter uma base. Então ele sai fragilizado, nesse momento pelo menos com relação à perspectiva da Câmara dos Deputados, e essa disputa entre o Bolsonaro e o Tarcísio enfraquece, sabe o quê? A direita brasileira. Quando eles acabam brigando entre si, você deixa toda uma avenida para os candidatos mais de centro-esquerda navegarem tranquilamente. Então, é importante que esses mais radicais entendam. Numa democracia se negocia. E essa briga não favorece mais que aqueles que querem ter ali o PT afastado do governo federal. Pelo contrário, só lhes favorece. E é importante falar o seguinte, os governadores liderados pelo Tarcísio, porque ele é o principal governador do país, o maior governador do país, foram importantíssimos para que o texto fosse melhorado. É importante aqui ressaltar isso. Então é mais ou menos aquilo. O Congresso estava no clima de votar, e Brasília tem isso, tá? A conversa entra e o clima é favorável. É claro que a emenda PIX ajudou, mas também havia o momento criado para isso. E esse momento não podia ser perdido. Já falamos aqui, o texto não é o ideal, né? Nem tudo na vida é ideal. E a grande verdade também é que um tema que mexe com tantos interesses, ninguém vai ficar 100% satisfeito. E ninguém, talvez, jamais ficará satisfeito, porque o conto sempre vai ficar no nosso bolso. Isso aí, né, é duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. Então temos que tentar melhorar o máximo possível. Os governadores sairiam muito prejudicados, né? Levantaram a sua voz, organizaram as suas bancadas, os prefeitos também se organizaram e conseguiram melhorar o que foi possível. Há outras fatias desta reforma que ainda virão pela frente. Vamos acompanhar para ver como tudo isso vai se desenrolar. Mas é o que o Pedro já falou aqui, né? Os governadores tiveram um importante papel e o Tarcísio saiu sim fortalecido, porque ele saiu como grande fiador da reforma tributária. Essa é que é a verdade.